E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e, gente, eu estou um pouco sem palavras. Eu não sei se sem palavras é a melhor expressão pra eu usar, porque vocês sabem que eu vou falar horrores, né? Então assim, uma coisa que eu nunca fico é sem palavras, muito rapidamente. Porque aí você veio pra falar, mas quer falar mais que a apresentadora? Mas, realmente, quando eu terminei esse livro, que vocês ainda não sabem qual que é, porque eu não vou colocar na capa, eu fiquei extremamente impressionado, eu fiquei extremamente chocado. Eu realmente fiquei sem palavras na hora. Eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Abaixei um pouco a câmera. Isso é uma coisa que pra mim é um pouco raro de acontecer, e é exatamente por isso que eu gosto de ler esse tipo de livro, esse gênero específico que a gente vai falar aqui, porque é o gênero que mais me leva pra esse lugar de eita, o que aconteceu aqui? Mas calma, vamos começar do começo. Eu sei que muita gente talvez esteja ansiosa pra saber de qual livro que eu tô falando. Eu joguei umas dicas na semana passada em algumas redes. Semana passada e semana retrasada eu joguei em algumas redes, falei que eu tava lendo um livrão. Depois eu fiz o vídeo mostrando os livros que chegaram aqui e falei que tava lendo esse. Então, quem é esperto já pescou. E eu sei até que teve gente que pescou porque falou no Twitter sobre. Então vamos desse abaixo. Antes, por favor, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais. Se for comprar esse livro, qualquer outra coisa, não deixe de usar um dos links que estão aqui sempre na descrição. Deixa eles favoritados, salva pra você sempre usar, principalmente quando você for entrar no site da Amazon, que é o lugar onde a maior parte da nossa renda vem. Então, por favor, já deixa salvo aí, entra no nosso canal do Telegram, aquela coisa toda, tá? Bom, sem mais delongas, eu estou falando deste livro aqui, A Estranha Sally Diamond, de Liz Nugent. Esse livro acabou de lançar aqui no Brasil pela editora Record, e ele é um lançamento gringo, ele é um lançamento irlandês, ele é um livro irlandês, que saiu ali no começo do ano, e que foi um super sucesso, ficou em primeiro lugar lá na Irlanda, e a Record trouxe ele aqui pro Brasil agora. Tem várias indicações dele aqui na capa, tem uma indicação da Paula Hawkins, que é uma autora que eu gosto muito, tem da Shari LaPena, tem do Adrian McKinty, enfim, e mais alguns outros sites aqui, jornais, etc, The Guardian, Sunday Independent, etc. E quando eu peguei pra ler esse livro, eu falei assim, olha, falei até com a editora, eu falei, não vamos criar expectativa ainda, porque eu tendo a... Quando eu pego esses livros assim, quando a editora me convida pra ler um livro, pra falar no canal e tal, eu prefiro ler o livro primeiro e depois a gente vê se vai fazer sentido ou não trazer aqui pro canal, porque não é todo livro que eu acho que cabe um vídeo, não é todo livro que vai ser especial o suficiente pra eu fazer um trabalho legal sobre ele, então eu falei, vamos ver. Eu comecei a ler esse livro e imediatamente eu falei assim, temos alguma coisa muito boa nas mãos. E aí eu falei, vamos lendo e vamos vendo onde isso vai dar. Bom, A Estranha Sally Diamond, da Liz Nugent, ele é um livro que vai contar a história da Sally Diamond, obviamente. Ela é uma mulher de seus 40 e poucos anos de idade, que mora lá na Irlanda. Ela mora com o pai só, e o pai já tá mais velho e tal. O pai dela, ele era um psiquiatra super bem sucedido e tal, que fez um trabalho, que ganhou um dinheiro e tal. Ele é um cara, né, que tem bastante grana, e ele já tá ali doente e tal, e eles moram sozinhos. Só que a Sally, ela é uma mulher bem diferentona. Ela não se envolve muito com as pessoas, ela nunca teve nenhum relacionamento, ela é mais tímida, ela é mais na dela, ela não sabe se expressar muito bem, ela não sabe lidar com as pessoas, ela finge que ela é surda e muda, então ela, tipo, quando ela vai, por exemplo, num mercadinho, em alguma coisa ali do vilarejo que ela mora, ela nunca fala com ninguém, todo mundo acha que ela é uma mulher bem estranha, bem esquisita, então ninguém muito se comunica com ela, as crianças meio que, tipo, não tratam ela muito bem e tal, as crianças invadem a casa dela de vez em quando, só que um dia o pai dela morre. Em algum momento, o pai dela falou pra ela do tipo assim, o dia que eu morrer, me joga no lixo, eu não quero nem saber. Ele morreu e foi babado. Só que ao mesmo tempo, o pai dela também deixou umas cartas pra ela, deixou uns documentos pra ela, que tava lá escrito no envelope que era pra ler só o dia que ele morresse. Então ela já sabia que tinha alguma coisa ali, mas ele falou, leia depois que eu morrer. E aí, ele morre, né, um dia ela acorda, vai vê-lo e ele tá morto na cama, e ela fala, nossa, que pena, mas ela não consegue muito ter essa coisa de se comunicar muito bem com os sentimentos, ela não sabe muito bem como se comportar, o que sentir, as coisas têm um impacto diferente pra ela, né? E ela é muito sozinha. E como o pai dela falou, o dia que eu morrer me joga no lixo, ela pega o corpo do pai dela, leva pros fundos, tipo pra um anexo, pra um celeiro que tem nos fundos da casa e taca fogo no corpo dele. Mona, você é maluca?
taca fogo no corpo dele, deixa pra lá. Um tempo passa, tipo assim, horas, dias depois passam, e alguém fala pra ela, eu acho que tem alguma coisa estranha na sua casa, né? O vizinho fala, se você quiser que eu veja, talvez tenha algum animal morto, porque tem um cheiro muito insuportável. E aí ela fala, eita, será que aconteceu alguma coisa com o corpo? E aí ela vai lá ver, e o corpo não tá totalmente queimado, né? O corpo não pegou fogo completamente, ele tá meio carbonizado e meio não tá. E aí ela vai lá, tenta resolver aquilo tudo. Uma vizinha, que é uma vizinha muito próxima, que sempre foi muito próxima, inclusive, da família da Sally, vem falar com ela e tal, e ela fala, não, então, porque meu pai morreu. E aí eu taquei fogo no corpo dele, mas eu já tô resolvendo, tá tudo certo. Aí ela, tipo, querida? Como, meu bem? Como que é, querida? Pode falar de novo? Explicar isso de novo? O que, querida? E aí ela fala, não, meu pai morreu e eu taquei fogo no corpo dele, mas aí não deu muito certo. Ela fala, gata, você não pode fazer isso, você tem que chamar a polícia, né? Você tem que falar, né, fazer certidão de óbito, aquela coisa toda. E a Sally, ela não sabe se comportar, ela não sabe as regras sociais, ela não sabe o que é esperado das pessoas, porque ela nunca sai de casa, ela não vive uma vida fora dali, daquele mundinho dela com o pai dela. E a gente entende que, por exemplo, ela perdeu a mãe quando ela era mais jovem, ela era, tipo, adolescente quando ela perdeu a mãe dela. Então, assim, ela viveu realmente muito tempo com o pai. E aí, a gente volta novamente pra coisa da carta que o pai dela deixou pra ela, né? O pai dela deixou 3 cartas pra ela, que ela era pra ler depois que ele tivesse morrido. É muito engraçado porque ela até fala, tipo, não, ele mandou eu ler depois que ele tivesse morrido, mas ele não disse que era pra ler no dia que ele tivesse morrido. Então eu tava assim, em algum momento eu leio a carta. E aí, a vizinha lê as cartas e fala, Sally, tem coisas muito sérias nessas cartas, muito impactantes, muito, assim, perturbadoras sobre a sua vida, sobre quem você é, sobre por que você tem as suas questões, e eu preciso que você leia as cartas, mas o seu pai queria, né, que você lesse uma carta por semana pra você ir lentamente assimilando as coisas que ele quis que você soubesse, mas que ele nunca teve coragem de te contar em vida. Então, assim, eu preciso que você tenha muita força, mas que você leia as cartas com calma e tal. Eu vou te dando uma carta por semana pra você ler. E aí é isso de sinopse que eu vou dar pra vocês. Caracas, meu. Essa é a sinopse que eu vou contar pra vocês. Vocês vão precisar ler o livro pra saber o que tá escrito nessas cartas. E aos poucos você vai desvendando exatamente o que aconteceu na vida dela. Já posso adiantar a vocês que você não vai precisar ler o livro todo pra saber o que as cartas dizem, tá? Isso ali é algo que você vai descobrir em mais ou menos uns 15% do livro, 20% do livro. Eu acho que você já vai ter sabido tudo o que diziam nas cartas. E aí as coisas vão lentamente se desenrolando. Eu não posso dar spoiler pra vocês aqui, porque o que acontece? Esse é um livro muito recente, é um lançamento do Brasil de muito pouco tempo, e eu sei que se eu contar os spoilers, né, fizer aquela parte do vídeo onde eu conto spoiler, um monte de gente vai acabar não lendo o livro, vai querer saber só o que acontece no livro e dane-se, não vou saber. Eu tô fazendo um trabalho com a Record aqui com o livro, então eu preciso que vocês leiam o livro, né, a gente tá fazendo um trabalho pra que vocês leiam esse livro. E aí, mas eu posso mais ou menos contar pra vocês as coisas que eu achei, que eu encontrei desse livro. Primeira coisa que eu preciso falar pra vocês, e eu não vou dar spoiler, tá? A primeira coisa que eu preciso falar pra vocês e fazer alguns alertas, alguns avisos aqui, é o seguinte: esse livro, quando eu comecei a ler, ele tava com uma vibe muito parecida com Gente Ansiosa, uma dramédia, que é o tipo de livro que eu amo, adoro, né? É o tipo de escrita, de história muito envolvente, porque a Sally, ela é essa mulher que ela é realmente muito excêntrica, ela é muito diferentona, e quem leu Gente Ansiosa, principalmente no começo do livro, sabe que os personagens, tem alguns personagens, eles estão dando ali uns depoimentos pra polícia, e eles têm esse comportamento um pouco excêntrico, doidinho, estranho. Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu tava, eu tava assim, nossa, vai ser tipo isso, né? Não. Porque depois que você lê as cartas, né, que você sabe o que tá escrito nessas cartas, e você começa a ver o desenrolar do livro, e das coisas todas que envolvem o passado da Sally, a gente vai pra um lugar bem Rafael Montes, tá? Então, isso é o primeiro alerta que eu preciso fazer aqui pra vocês, tá? Esse é um livro extremamente perturbador. Isso, eu sei que talvez vai afugentar algumas pessoas, as pessoas não vão querer e tal, mas eu falo por mim, eu sou uma pessoa que eu gosto de livros difíceis, eu gosto de... Difíceis não no sentido, o livro não é difícil, o livro é super fluido, super fácil de ler, mas ele é um livro que conta uma história muito pesada, uma história realmente muito pesada. E aí você vai entendendo que ele é um livro de thriller, ele é um livro de suspense policial. E o que eu gosto desse tipo de livro é que ele me leva pra um lugar de não previsibilidade. E é isso que eu gosto, sabe? Por alguns momentos desse livro, ali pelo
meio dele, eu tava achando assim, não, eu já sei onde isso vai acabar. Já tô entendendo o que esse personagem aqui, o que esse personagem faz, o que esse personagem vai fazer. Eu tava achando, na minha cabeça tola, eu tava achando que eu tava entendendo tudo que ia acontecer. E as coisas vão ficando cada vez mais bizarras e mais bizarras e mais bizarras eternamente. Então, isso pra mim é algo que eu me atraio muito quando eu leio thriller. É por isso que eu gosto muito de ler thriller. Porque ele é o tipo de livro que o autor, ele pode te entregar tantas coisas diferentes ao decorrer do livro, que quando você chegar no final, você vai ficar tão curioso e confuso, sem saber exatamente aonde que ele vai te levar, que também é um tipo de gênero que sempre divide muitas opiniões. Eu acho que esse livro, ele também vai te levar pra um lugar de dividir opiniões, exatamente porque você não sabe o que você vai encontrar nesse livro. Mas eu quero agora falar pra vocês aqui, dentro da minha opinião mais sincera, que esse foi um dos livros que eu acho que eu vou lembrar pro resto da minha vida. Exatamente porque ele é muito gráfico, ele é muito descritivo, assim, nas coisas, mas a Liz, a autora do livro, ela tem uma capacidade de construir esses cenários, esse universo, essas questões que são muito complicadas que envolvem a Sally, de uma maneira tão realista, tão realista. Eu tava até agora, quando eu tava me arrumando pra vir pra cá, eu tava muito refletindo sobre esse livro, porque eu acabei de ler, e eu tava tipo assim, peraí, como que eu tô me sentindo em relação a esse livro? Porque, sério, gente, eu acabei de ler o livro e eu fiz assim, ó, quebrei a quarta parede, eu fiz a Fleabag. Eu vou quebrar a quarta parede de verdade. Eu acabei o livro e aí eu fiz assim, ó. Só que não foi pra uma câmera de verdade, porque não tem uma câmera na minha casa. Mas eu não sei se vocês têm esse hábito. Eu tenho muito hábito de quebrar a quarta parede, de fazer... Pra quem não sabe o que é quebrar a quarta parede, é em filme / série, quando quando o personagem olha pra câmera e ele se comunica de alguma forma com o telespectador, né? I'm okay. Fucking psycho. E eu, às vezes, faço isso naturalmente na minha casa, assim como Fleabag, como em House of Cards, como em Os Normais. Eu amo quando isso acontece. E esse livro foi exatamente essa sensação que eu tive. Eu terminei o livro e eu falei... Peraí... O que aconteceu? O que eu tô sentindo? Porque foi realmente um turbilhão de sentimentos. Esse livro é um turbilhão de sentimentos. Porque acontece muita coisa nesse livro. Mas eu acho que a Liz, eu acho que a autora, ela soube fazer... Gente, parece que eu assisti um filme. Na real, parece que eu vi uma série. Porque o livro, ele não é tão longo. Você vê que ele tem umas 390 páginas, mais ou menos. Mas ele parece longo, porque acontece muita coisa. Então, a sensação é que eu assisti uma série. Eu passei a semana inteira vendo uma temporada de uma série, e também porque ela consegue descrever tão bem que, gente, eu consigo imaginar os cenários desse livro na minha cabeça como se eu realmente tivesse visto um filme. Juro pra vocês. Tem 3 cenários principais, assim, do livro, onde a maior parte das cenas acontecem, 3 casas diferentes, e eu consigo imaginar essas casas com uma riqueza de detalhes, gente, que vocês não têm noção. Sério, aqui agora eu consigo pensar exatamente nessas casas, e o que eu acho mais mágico da literatura, né, da leitura, é que quando a gente tá vendo um filme ou uma série, aquilo que a gente tá vendo é a visão de um roteirista que escreveu aquilo, e aí um diretor entrou naquela história, junto de um produtor executivo, e eles juntos tiraram aquelas palavras de um papel e transformaram aquilo em, entre muitas aspas, realidade, né? O produtor foi lá, foi atrás de cenário, foi atrás de figurino, foi atrás de maquiagem, e o diretor, lendo tudo aquilo, tentou emular aqueles sentimentos que o roteirista colocou no papel, e qual é a visão dele daquilo, né? Como que o personagem tava, qual é a cara que ele fez, o que ele falou, como que ele se comportou, ele tava em pé, ele tava sentado, ele deitou, ele pulou, ele gritou, ele caiu no chão, né? Isso tudo é a visão dessas pessoas, dessa equipe. Quando você pega um livro, nós somos os diretores, basicamente, e os produtores da nossa série, do nosso filme. Porque aqui tá a visão do autor. Mas o autor, muitas vezes, ele não descreve 100% de tudo, né? Você vai descrever, por exemplo, esse escritório, ele até vai falar, tem uma parede de planta, tinha um LED de rato, uma estante de livro, mas ele não vai entrar em tanto detalhe. Por exemplo, qual era a cor da parede? Quantos livros tinham? Quais eram os livros? Qual que era o tamanho da parede? Qual que era a altura do teto? Tipo, isso é o tipo de coisa que muitas vezes o autor, ele não entrega pra gente. Mas a gente vai
vai lendo e a gente vai criando na nossa cabeça, eu pelo menos faço isso, eu vou criando na minha cabeça exatamente como que é aquele ambiente, né? Tem livros que eu consigo fazer isso melhor, tem livros que eu não consigo. Esse livro eu consegui criar com uma riqueza de detalhes que é isso. Vai ficar na minha cabeça, gente, pro resto da vida. Esses personagens, esses cenários, essas cenas, esses diálogos vão ficar na minha cabeça pro resto da vida. E é exatamente por isso que eu volto no assunto de que ele é um livro muito perturbador. Muito. Talvez um dos livros mais perturbadores que eu já li na minha vida. Tem um livro, inclusive, que uma pessoa até que eu via comentando, acho que no meu Twitter, sei lá, ela falou, tem um livro que é muito, tem uma vibe muito parecida, tem um cenário muito parecido ao desse livro, mas eu não posso falar, porque se eu falar vai ser um grande spoiler, então eu também não vou falar, mas eu já posso adiantar, quando vocês lerem esse livro, vocês vão, eu acho, que talvez vocês vão saber do que eu tô falando. Se você não souber do que eu tô falando, é porque você não leu ou nem sabe que esse outro livro existe, embora seja uma história muito famosa. Mas eu já posso dizer pra vocês que esse livro aqui é mais perturbador do que aquele, gente. Muito mais. Muito mais. Então, assim, eu tô rindo de nervoso. Eu tô rindo, mas eu tô com vontade até de morrer. Tem uma cena especificamente desse livro, que eu também não vou dizer pra vocês qual que é, mas tem uma cena do livro ali pela metade do livro, mais ou menos, porque o livro tem, acho que, 3 partes. Na segunda parte, a gente começa a ter umas voltas no tempo, né? A gente começa a ver as coisas na época que a Sally nasceu, antes da Sally nascer, depois que a Sally, né, quando a Sally era criança, a gente vai entendendo exatamente o que aconteceu na vida da Sally, das pessoas envolvidas da Sally, da família da Sally, o que acontecia nessa época. E tem uma cena específica nessa parte 2, que é lá, né, nos anos 80, quando todo mundo ainda era, né, as coisas ainda eram diferentes, mas é de uma realidade, sabe? É tão realista a cena, e é tão dura, é tão difícil, gente, que eu, que me considero uma pessoa até mais tolerante, eu nessa hora falei... Ai, dor. Meu coração. E eu tô sozinho em casa essa semana, eu não tinha nem o Rafael pra me fazer um carinho ali naquele momento. Eu falei assim, nossa... Mas por que eu senti isso? Porque a autora, ela faz maestralmente, gente. É tipo, é de uma qualidade, de uma realidade, de uma complexidade que ela consegue descrever aquilo que é realidade, sabe? Aquilo é uma história ficcional, mas a gente sabe que é uma história ficcional que acontece tantas vezes na vida real, e ela consegue retratar isso de uma maneira tão nua e crua, que eu fiquei muito impactado. Mas eu gosto de livros assim. Eu gosto de livros que me tocam nesses lugares sensíveis, sabe? De livros que realmente me transportam, mesmo que sejam pra lugares sombrios, que sejam pra lugares pesados. Eu gosto quando o autor, pelas palavras dele, né, pelo que ele coloca no papel, quando ele consegue me levar pra esse lugar, eu me desconectar totalmente do mundo em volta, da realidade que eu tô, e entrar naquela história de uma maneira assim, completamente palpável. De uma maneira palpável, sabe? Eu consigo realmente me sentir naquele ambiente. E é por isso que ele é tão perturbador. Já quero fazer um adendo que esse é um livro que ele vai trazer questões relacionadas a abuso sexual, mas não tem descrições gráficas dessas cenas, tá? Então, assim, a gente sabe que tem, mas não é que tem... O que eu tô falando aqui de descrição, etc., ela não vai descrever umas cenas assim com tanto detalhe. Eu vou deixar aqui na caixa de descrição desse vídeo os gatilhos que eu consigo ver, tá? Que eu me lembro, que eu consigo tirar desse livro. Eu sei que tem muita gente que prefere não ler lista de gatilho, exatamente porque a lista de gatilho muitas vezes entrega spoiler, e nesse caso vai entregar alguns spoilers. Vocês não vão saber exatamente como as coisas funcionam, mas vão entregar alguns spoilers, ou podem vir a entregar alguns spoilers, mas eu sei que tem gente que prefere saber por questões pessoais, etc, etc. Então, em vez de eu falar aqui e estragar a experiência de quem prefere não saber, eu vou deixar na caixa de descrição, e aí vou deixar ali bem avisado, bem longe dos links da Amazon, pra vocês pegarem o link da Amazon sem ter que saber quais são os gatilhos, mas vou deixar ali embaixo pra vocês lerem, quem quiser ler, pra, obviamente, não atrapalhar aí, né, obviamente a saúde mental de ninguém, não é isso que a gente quer aqui. Uma outra coisa que eu quero falar sobre esse livro é sobre final, tá? Eu não vou falar sobre o final, eu quero fazer uma discussão sobre algumas coisas. Porque, por exemplo, a maioria dos livros, quando a gente lê, a maioria dos autores, a maioria dos livros que a gente lê no geral, principalmente quando a gente lê gêneros que não são de suspense policial, thriller, etc., são livros que a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer no final. A gente às vezes não sabe como vai ser o final, mas a gente sabe mais ou menos onde o autor vai chegar.
principalmente ali pela metade do livro, a gente fica pensando assim, vai ter isso, vai ter aquilo, a gente não sabe qual é o caminho que o autor vai pegar, mas a gente já sabe mais ou menos onde ele vai chegar. E principalmente quando a gente lê livros de romance, quando a gente até lê livros de drama familiar, etc., a gente já vai sabendo, a gente já vai sentindo o cheiro do final com antecipação, né? Quando a gente lê livros de thriller, algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes, o autor ele tem uma certa liberdade pra te levar pra um final que você realmente não sabe o que é. Até porque muitos livros de thriller são livros que você tá focado no final. Eu vou ler esse livro porque eu quero saber o que vai acontecer no final. Eu tô desesperado porque eu quero saber o que vai acontecer no final. E muitas vezes esse final ele é uma surpresa, a gente não sabe, a gente não conseguia imaginar e tal. Mas o ponto aqui do livro de A Estranha Sally Diamond é que a questão não é nem o que vai acontecer no final ou não vai. A questão é que muitas vezes quando a gente tá lendo um livro, nós projetamos coisas na história. Isso é um comportamento humano natural. E não só com livro, né, com ficção no geral. Você tá ali vendo, tá ali lendo, tá ali vendo um filme, tá lendo um livro, tá vendo uma série, e você vai vendo personagens aparecendo, coisas acontecendo, vão sendo jogadas pistas ali, coisas vão acontecendo e você vai na sua cabeça pensando, eu acho que o final vai ser assim. Eu acho que vai acontecer tal coisa, que vai acontecer tal coisa e vai acabar assim. E a gente vai projetando. E muitas vezes a gente gosta de um personagem, a gente gosta de uma coisa específica do livro e a gente quer que, no final, a gente seja contemplado. Só que uma coisa que a gente precisa praticar na nossa vida literária é que a nossa projeção, a nossa vontade como leitor, não deveria ser a obrigação para o autor. Porque esse livro não é do Paulo Hatz, nem de vocês. Por mais que no caso eu não paguei, que eu ganhei. Mas assim, mesmo que vocês comprem o livro, ele não... A história, o livro físico ou o arquivo digital é de vocês, porque vocês pagaram. Mas a história não é de vocês. A história é do autor, né? É algo que o autor cria. E eu gosto muito quando o autor, ele tem ousadia, coragem. E não só o autor, mas as pessoas que trabalham também naquela história, trabalharam naquela história, tem coragem suficiente de te entregar um final que não é o final que a maioria das pessoas vai querer encontrar, vai querer ler, né? Por exemplo, eu falava muito disso na época que eu lia os livros do George Martin, né? Que eu li as Crônicas de Gelo e Fogo, que depois deram origem a Game of Thrones. Os livros do George Martin, eu sempre falei isso. Eu amo a Cat. Eu amo o Rob. Eu amo o Ned. Gata, o problema é todo seu. Ninguém mandou você se apegar a personagem, amar a personagem. Ninguém mandou você querer que o personagem passe por isso, por aquilo, jornada do herói. Ninguém. O autor, em nenhum momento ele te prometeu isso. Aqui, ó. Nenhum livro escreve assim: eu prometo, leitor, que você vai ter no final toda a realização dos seus sonhos. Porque não é sobre isso. E eu acho tão foda quando o autor subverte muito o que o leitor naturalmente vai querer do final. E ele fala assim, não, gato, que você vai ter que aguentar o que eu vou te entregar. É justo, é injusto, é bom, é ruim, é conclusivo, é inconclusivo, não interessa. Por exemplo, tem um negócio que acontece no final desse livro, que de novo, não é spoiler porque não tem nem como vocês saberem. Tem o último parágrafo do penúltimo capítulo. Olha como é que eu sou específico, porque eu me lembro. O último parágrafo do penúltimo capítulo, tô falando certo, né? Pra depois as pessoas não falarem que eu falei errado. O último parágrafo do penúltimo capítulo desse livro, ou o último capítulo antes do epílogo, né? O capítulo anterior ao epílogo. Tem um último parágrafo que ele faz uma menção que quando acabou esse parágrafo, eu me grudei assim na cadeira e falei assim, o que a autora quis dizer com isso? Pra que ela colocou esse parágrafo aí? O que ela quis dizer com isso? Onde ela quer chegar? Ela não é boba nem nada. Ela tá querendo me dizer alguma coisa com isso. Mas isso não vai ser explicado. Isso não vai ser explicado no livro. Isso fica na nossa cabeça. E aí eu fiquei nervoso, falei, mas e aí, será que... Aí eu lembrei, eu falei, nossa, é um livro, não é uma vida real, não é vida real. Então assim, o autor ele não vai te entregar mastigado o que pode vir a ter acontecido depois que o livro acabou. E eu sei que tem muito leitor que odeia isso, odeia. Quer que o autor entregue tudo bonitinho, mastigadinho, explicadinho, aconteceu isso, ponto final, viveram felizes para sempre. Esse não é o livro para você. Se você pensa assim, se você quer que o livro acabe do jeito que você quer que ele acabe, do jeito
jeito que você... eu gostei daquele personagem, eu quero que aquele personagem fique bem no final. Gata, esse não é o livro pra você, tá? Já estou te dizendo de antemão. Esse é um livro, por exemplo, quando você assiste um documentário de true crime, de crimes reais, ou você ouve um podcast de crimes reais, você não fica assim, não, mas eu não queria que acabasse assim. Não, por quê? Porque é um crime real, aconteceu na vida real, e muitas vezes a vida... As coisas não são assim, né? As coisas acontecem como elas acontecem. E muitas vezes tem uma moral da história, às vezes não tem, às vezes acontece, termina bem, às vezes não termina, às vezes termina com justiça, às vezes não termina, às vezes termina, tipo, na hora que você quer que termine, às vezes não. E assim, nesse livro é exatamente isso, tá? E eu acho que os melhores livros de thriller, né, de suspense policial, de terror até, que eu leio, são livros que são assim. São livros que demonstram uma realidade como ela pode ser. E a Liz, ela faz uma outra coisa que eu acho muito foda, que ela pega a história dela, ficcional, mas ela contextualiza com alguns elementos de vida real. Então, por exemplo, esse livro vai tocar na Covid, esse livro vai tocar em podcasts de true crime, como eu já falei aqui. Então ela se utiliza de elementos que aconteceram na vida real. A Covid eu já vi em outros livros e tal. Mas tem uma parada que não é só, a pandemia chegou e agora estou doente. Não. Tem uma importância no final do livro. E outra, esse elemento do true crime, do podcast do true crime, também tem uma importância no decorrer da história, principalmente no final do livro. Então, assim, eu fiquei muito pensativo. Eu falei, peraí, eu acabei o livro. Primeiro que durante o livro, a escrita desse livro é sensacional. A escrita desse livro é sensacional. É assim, gente, viciante. Você vai ficar viciado nesse livro, nesses personagens. É realmente uma parada... A Paula Hawkins escreve aqui, ó, totalmente original. Prende o leitor da primeira à última página. Gente, eu me senti exatamente assim. Eu tive que tirar um dia, porque eu tava fazendo um outro trabalho e eu precisei ficar assistindo o filme. E eu tava assim, caralho, mas eu quero muito saber como é que esse livro acaba, mas eu preciso fazer esse outro trabalho, então eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. E eu tava muito, tipo assim, faltava 1 hora e pouco pra terminar o livro. E eu tava assim, pelo amor de Deus, eu preciso voltar pra esse livro. Então, ele é um livro que vai te deixar realmente assim, e agora? O que vai acontecer, sabe? Ao mesmo tempo, ele não perde esse aspecto da Sally de inocência, de imaturidade que ela tem, sabe? De descobertas o tempo inteiro, porque ela não sabe se comportar como um adulto padrão. Então, essa coisa continua no livro, que de vez em quando chega até a ser um pouco divertido, mas ao mesmo tempo não é, porque você vai entendendo por que ela é assim, e não é divertido, mas ele dá uma leveza na história, ele traz uma fluidez pro livro também. E eu fiquei catando, eu falei, gente, mas peraí, será que o que eu tô achando? Será que eu não deveria gostar desse livro? Será que tem alguma coisa aqui que não é perfeita, que não se encaixa? E cara, eu amei. Eu realmente amei. Eu adorei o livro. Eu aceitei a genialidade da Liz. Eu aceitei que ela é uma autora que conseguiu reproduzir algo que acontece na vida real de uma maneira muito crível, que me fez sentir muitas coisas, que me fez ficar realmente muito envolvido pela história, muito preso até o final, que me fez, assim, querer continuar, por mais que seja um mundo extremamente bizarro, uma construção muito bizarra, eu tô me sentindo muito mal de ter terminado o livro, porque eu não queria abandonar a Sally, sabe? Eu não queria que não tá mais acompanhando a vida da Sally, não ter mais essa personagem por perto. É uma personagem muito carismática, uma personagem que tem uma evolução. Então, assim, eu tô triste que acabou, sabe? É um livro muito... É muito doido, porque ele é um livro que é muito perturbador, mas ao mesmo tempo eu tô mal porque ele acabou. Meu Deus. Sério, gente, eu tô extremamente apaixonado e foi por isso que eu decidi fazer o trabalho do livro, né? Depois que eu tava muito envolvido na história, que eu tinha capturado a escrita da autora, eu falei, cara, esse livro é muito foda. Eu quero trabalhar com esse livro, sabe? Eu quero trabalhar nessa divulgação, eu quero falar dele, mas eu quero falar dele com responsabilidade, porque eu não quero que ninguém aqui pegue um livro e se sinta tipo, eu não sabia que era pesado, ou eu queria um final que eu não encontrei. Ele vai dividir opinião, vai ter um monte de gente que vai falar, eu odiei o final desse livro. Eu acho que as pessoas vão amar a escrita. Eu acho que a escrita não tem o que discutir. A escrita é boa, a mulher escreve bem pra cacete. Eu quero ser igual a ela quando eu crescer. Agora, vai ter gente que vai debater, discutir, questionar o final do livro.
porque não sei o que lá. Eu acho assim, discutir a violência do livro, eu sinceramente eu acho que não cabe, porque a realidade, a ficção é uma reprodução da realidade. E na realidade essas coisas acontecem, tá? Então, vocês vão ter que ler pra saber o que eu tô falando, que eu tô jogando um monte de incógnita, parecendo uma esfinge aqui, e eu tô puto, porque eu quero discutir esse livro com as pessoas e ninguém vai ter lido ainda. Então, por favor, tá? Assim que você tiver lido, você me manda stories, Twitter, me marca no Twitter, fala que leu, me manda DM, sei lá, que eu vou tentar ler, me manda no Twitter que é mais fácil de eu ler, porque eu quero debater algumas coisas, eu quero discutir, eu quero saber o que vocês acharam. Por favor, leiam e me contem, porque eu realmente quero saber o que vocês acharam. Depois, quando a gente se encontrar em eventos, Bienal, etc., vamos continuar falando desse livro. Eu tô muito chateado que eu não posso discutir com ninguém. Eu vou ligar pro Rafael, porque o Rafael não tá nem em casa, o Rafael tá viajando. Eu vou ligar pro Rafael e falar assim, eu posso te contar um livro inteiro? Posso contar tudo que acontece no livro pra saber o que você vai achar? Quero saber o que você vai achar. Tô muito aflito, tá? Leiam, me contem, não deixe de usar o link do canal que tá aqui na descrição do vídeo, por favor. E é isso. E vamos falar sobre, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês fiquem com vontade de ler o livro, espero que vocês leiam e gostem. E é isso. Se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais, deixem seus comentários aqui embaixo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.